eu sempre falo com os alunos assim, gente, a profissão de vocês é estudante. Então estude. Eu não tô motivado, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Tá querendo fazer medicina, olha, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Com toda certeza, a medicina traz retornos financeiros muito maiores do que muitas profissões. Estamos iniciando a terceira temporada do nosso BelaCast. É um prazer estar de volta. Demos uma pausa aí de licença maternidade, não é mesmo? Mas já estamos de volta. Se você ficou com saudade, manda aqui nos comentários, já deixa o seu like também. Nessa terceira temporada, a ideia é trazer convidados sempre especiais, como nas outras temporadas, mas alunos já formados em medicina, alguns médicos também, porque foi uma demanda que vocês trouxeram para mim. Me conta aqui nos comentários também quais são as outras profissões que vocês querem que eu convide aqui para o nosso BelaCast. Eu tô aqui com dois queridos. Gente, eu amo esses dois. E assim, desde sempre, quando eles estudaram comigo há muito tempo, nós tivemos um vínculo muito forte e é muito legal ter os dois aqui comigo de volta. Eles já participaram, um deles já é a terceira vez que ele está aqui e o outro é a segunda. Eu não gravei ele aqui no BelaCast, mas a gente gravou ele na porta da faculdade. Os dois são aqueles alunos improváveis, que as pessoas não dariam nada para eles. Sabe, você falar assim, não, esse aqui, não, esse não dá não. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto deles também, porque eu já fui chamada de improvável e os meus professores não davam nada por mim, mas desde o primeiro dia que eu conheci os dois, eu vi um potencial muito grande e é um prazer ter eles aqui, hoje em dia formados, doutores. E assim, um orgulho imenso, que eu tenho certeza que eles dão muito orgulho para a família deles e para mim também. O primeiro deles, que eu vou apresentar para vocês, já está formado há um ano. Já, inclusive, atendeu a minha mãe. Sim, né? Foi médico da minha mãe precisou. E aí ele estava lá de plantão. E minha mãe falou, Isabela, eu tenho certeza que eu vi um aluno seu aqui. E foi ele que atendeu minha mãe, inclusive. Ele já participou daqui do BelaCast umas 3 vezes. Seja bem-vindo, doutor Ramon. Muito obrigado, prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? É sempre uma honra poder falar um pouco de tudo que a gente viveu, né, até aqui. Sim, é um prazer ter você aqui de novo. E o outro tá formado há 3 semanas. Tá cheirando a leite. Sim, doutor recém. E quem sabe, quem já conhece a história dele, né, porque eu uso ele em vídeo, tem ele em anúncio, a gente coloca a cara dele em tudo. Vai ser inclusive o nome se eu tiver um filho um dia. Né? Aí a galera já manda aqui nos comentários que todo mundo já sabe, né? O José. Seja muito bem-vindo, José. É um prazer, Bela. Muito obrigado. Eu sou um pouco tímido, assim, meu primeiro podcast gravado. Mas vamos lá, vamos passar toda essa experiência de 3 semanas de formado. Vasta experiência de 3 semanas de formado. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera. O Ramon já é conhecido da galera, mas já tem um ano que você está formado, então muita coisa mudou na sua vida, né? Acho que assim, começando por quando eu fiz, né, a salinha, que foi em 2016, né, final de 2016. Entrei na faculdade em 2017, no meio do ano, formei em 2023, em julho, né. E de lá pra cá, assim, trabalhei em alguns hospitais, né, depois fiquei mais fixo em alguns hospitais aqui de Belo Horizonte. Uhum. E pegamos um pouco assim de experiência, mas eu acho que é um eterno aprendizado, né? Sim. A gente cada vez aprende mais e busca mais conhecimento, mas já deu para pegar um pouco assim de bagagem nesse pouco mais de um ano, para poder contar aí para os próximos que virão, né? Para os próximos que serão aprovados, se Deus quiser, e virão aqui se tornar, né, companheiros de profissão nosso, né? Sim. Você tá em qual área, assim? Você tá... Eu hoje atendo no pronto atendimento, né, que é de clínica geral. Sim. Mas atualmente estou fazendo especialização em perícia médica. Ah, legal. E aí, continuo com as empresas também. Isso, aí tem esse lado, né? O pessoal sempre reconhece eu mais pelo lado da empresa, que eu trabalho com as empresas, né? Pode fazer seu marketing, pode, é um momento... Mais conhecido como Ramon do iPhone, da iPhone. E eu mantenho as empresas, trabalho nas empresas durante o dia e alguns dias da semana do plantão noturno, né? De 7 da noite às 1 ou 7 às 7. Uhum. E aí, aproveitei esse período de um ano aí que eu tô sem faculdade para
tentar organizar o passado de 6 anos aí, que foi durante a faculdade, foi meio bagunçando, roubar nas empresas, para depois dedicar 100% à medicina, talvez. Vamos ver. Ah, legal, porque do último que você veio, você não sabia se você ia dedicar, se você ia seguir, até talvez não ia, mas isso mudou. Mudou, assim, eu creio que eu acho que tá no meu espírito, tá no, assim, a minha vocação mesmo, é o que eu gosto de fazer, mexer com a empresa, vender, trabalhar e tudo, mas ao mesmo tempo também me sinto, assim, numa vontade de especializar, fazer uma residência, e aí, pelo menos por um tempo, durante a residência, eu vou ter que dedicar 100% à medicina, né? Então, tô organizando a casa para poder dar um passo para trás para dar 2 para frente depois, né? Sim. Ah, que bom. E o recém-formado, 3 semanas de formado, como é que tá? 3 semanas de formado. Igual o Ramon falou, eu já formei e já estou pensando mais em me dedicar 100% à medicina. E eu não estou conseguindo ainda fazer tudo que eu queria. É muita coisa para organizar, muita coisa para pensar. E eu estou trabalhando também com pronto atendimento, tanto sistema público quanto privado. Muitos plantões, mais noturno. Como recém-formado, eles sempre colocam na escala, sempre noturno, final de semana. E ainda estou tentando organizar meus estudos, que vou tentar as provas de residência no final do ano e ainda não estou conseguindo encaixar meus estudos do jeito que eu gostaria do meu horário. Tem muita coisa para estudar e eu estou tentando ver a melhor forma de me organizar. Então, nessas 3 semanas eu ainda estou me organizando ainda não consegui respirar, na verdade. Você já sabe a área que você quer seguir? Eu vou tentar as provas todas para a cirurgia geral. Legal. Aí estou pensando em tentar mais aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, mas mais por aqui em Minas mesmo. Explica para os leigos, até para os que querem seguir isso também. Você estava explicando para a gente ali nos bastidores. O que é cirurgia geral? Cirurgia geral, ela trabalha muito com cirurgias abdominais, mas também trabalha muito com cirurgia de pronto atendimento, então trabalha muito com trauma. E ela é pré-requisito para várias outras especialidades, por exemplo, urologia, cirurgia plástica, coloproctologia, gastro, cirurgia do aparelho digestivo, né? Então, assim, é uma cirurgia que mexe com muita coisa, mas ao mesmo tempo ela também é um começo de uma subespecialidade que a gente chama, né? Cirurgia vascular também. Só não vai trabalhar aí a cardiovascular e a neuro, que já são 2 cirurgias que você já sai de entrada direta. A ortopedia também e a cirurgia ginecológica são à parte. Entendi. O restante aí que eu me lembro, pode ser que eu esteja errado. E tem também a otorrino e oftalmo, que são cirurgias à parte. Foi uma prova aqui, né? Oi? Anjo também. Anjo. É verdade. Não, mas anjo é cirurgia vascular, faz. Em geral, não? Põe aqui, ó. Anjo também. Que eles começam com o assunto aqui de médicos, gente. E aí eles já ficam no off. Fala pros meninos que eles gostam de ouvir. Médico tem essa fama. A gente fala a linguagem nossa, né? Entre nós. Aí, às vezes... que você falou ali fora com o Túlio? Porque eu falei uro. Aí é urologia. Que também é uma... É o mediquês, né? É o mediquês. Também é uma subespecialidade da cirurgia. Então, a princípio... Angiologia também. Angiologia... Não precisa da... Cirurgia vascular precisa da cirurgia geral. Ah, tá. Entendi. É isso que eu entendi. Entendi. É uma também das que precisam. Show. Então já estão no ramo, já estão no mercado. E aí eu queria falar sobre a vida dos sonhos. A vida que vale a pena viver todos os dias, que anima a gente de acordar todos os dias e que é o que muitos dos meninos buscam também, né? Só que para a gente chegar a essa vida, a gente tem um caminho ali na faculdade. Né? Quando vocês chegaram na faculdade, vocês tiveram alguma frustração pensando naquela ideia da expectativa versus realidade? Quer começar? Pode. Eu acho que, assim, tudo na vida a gente tem... Se a gente cria muita expectativa, é um choque, né? Seja para mais ou para menos. Mas eu acho que, a princípio, assim, foi bem realista e condizente com o que os veteranos falavam e tal. Mas a nossa expectativa, antes do contato, né, com os universitários, era de ser algo mais físico, um toque mais físico, assim, no quesito de matérias práticas, se sentir médico ali desde o começo, né? Grey's Anatomy, você já ia entrar atendendo. Mas... E aí acaba que a gente fica 2, 3 anos praticamente só na parte teórica, né? Pelo menos no nosso método de ensino, que é na UFMG. Então, a gente ficou um período bem teórico, e isso é um pouco frustrante, porque acaba que você fica durante 10 horas, 8 horas ali na sala de aula, assistindo o mesmo tipo de aula que você assistiria numa videoaula, algo do tipo assim.
Então, não sei se agora tá mudando ou se tem uma mudança de currículo, creio que não. Mas eu acho que essa é a frustração maior, assim, você aprender muita teoria, assim, rodapé de livro, cobrar rodapé de livro. Então, você começa a estudar durante 2, 3 anos para fazer prova, né? Para fazer a prova ali do semestre, do bimestre. Então, acaba que isso é um pouco frustrante. Sim. Porque você não se vê se tornando médico aos poucos. Aquele sistema tradicional retrógrado. A UFMG, eu sempre falo isso para vocês, né? É muito boa, inclusive, eu também me formei lá, mas ela está dentro de um sistema sucateado de ensino também, né? Os meninos me falaram, não sei se vocês passaram por isso, mas professores que apresentam em slides até hoje, né? Aqueles slides que poderiam ter sido enviados para a gente poder estudar em casa, numa boa, estão lá lendo o slide, você fala, cara, eu não acredito que eu vim para essa sala de aula para o cara ficar lendo o slide. Eu sei ler, eu leio na minha casa. Mas você também passou por isso? Com certeza. E o meu sentimento com a faculdade de medicina, posso dizer que foi um vale. Quando a gente passa, a gente vem do cursinho, é uma empolgação total, é um sentimento ótimo, você se sente nas nuvens. E igual o Ramon falou, o começo para mim foi bem difícil, passei bastante dificuldade por conta disso. Você chega, são muitas aulas teóricas, é um conteúdo bem pesado. Igual o currículo que eu me recordo desse ano da UFMG, sofreu uma modificação, mas é uma modificação, assim, extremamente leve. A verdade é que os primeiros anos de medicina aí na UFMG, a gente tem as mesmas aulas que os médicos tinham há 50 anos atrás. Igual chega muito pai de amigo e fala, tive aula com esse mesmo professor, era a mesma aula. A mesma prova. A mesma prova. O UFMG tem esse sistema que a gente chama até de tradicional. E realmente, se tem uma coisa que ele é sistemático, a mesma coisa. E o começo é bem sofrido mesmo. Para mim, foi essa frustração inicial. Foi bem mais difícil do que eu pensei que fosse. Passei mais dificuldade do que eu pensei que ia passar. Tive Provas que estudar difíceis. mais do que eu pensei que tinha que estudar. Você achou que ia ser só curtição, né, José? Perdi mais meu tempo livre, igual você falou, a vida dos sonhos. Tive que estudar mais do que eu pensei que eu teria. Sim. Eu acho que a gente acaba se projetando, né, durante a faculdade, uma liberdade que ela é, ao mesmo tempo, cerceada por nós mesmos. Porque você tem a liberdade que você sempre projetou, mas acaba que se você for muito livre e não ter uma disciplina, de você focar, estudar ali, ninguém vai fazer por você, não vai ter uma aula mastigada, né? Não vai ter uma coisa assim, bem didática, e por mais que você queira, por mais que a gente ache que é o certo, a gente vai mudar o sistema enquanto a gente está lá dentro, né? Então, acho que esse é um choque assim, que a gente tem, que a gente quer ser livre, quer ter essa liberdade do universitário, mas ao mesmo tempo tem que ter uma própria disciplina ali, né? A autodisciplina é muito difícil. Eu passei por isso quando eu entrei na faculdade. Era tudo que eu sempre imaginei, tudo que eu sonhei. E quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer meu horário, eu tinha que fazer me organizar. E no primeiro período, inclusive, eu perdi muito tempo. Eu não sei se vocês tiveram isso ou não. Se vocês já tiveram assim, vocês já meteram a cara nos estudos e entenderam que tinham que estudar. Mas eu não. E vagabundei até. Ficava no gramado da música, fazendo fotossíntese, né, deitada lá com o povo, perdendo meu tempo. Perdi um semestre. Falei, gente, se eu ficar nisso... Como é que você estava falando? Que a gente não nasceu rico, né? Eu falei, gente, se eu ficar nessa, eu vou passar aperto. Professor, no Brasil. E que ainda ficou lá no gramado da música perdendo tempo. Falei, não tô podendo. Não sou bancada pelos meus pais. E aí já corri atrás, mas foi um período ali que eu perdi, né? Eu não foi assim, perdi 100%, porque você faz amizade, você, né, constrói ali o seu caráter, no sentido de que você acorda pra vida. Mas se eu ficasse mais tempo... Inclusive... Esses dias eu fui correr atrás do meu diploma, que eu não peguei meu diploma até hoje, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. E aí, cheguei lá, fui pra faculdade, o Túlio foi comigo, com a minha filha, né, recém-nascida, tinha um colega meu lá. Eu falei, que legal que você tá aqui e tal, você tá fazendo mestrado? Não, gente, ele tá na faculdade até hoje, o cara foi jubilado, e aí ele fez de novo, conseguiu, tá lá até hoje. Eu falei, não, esquece. Amigo, eu já tô casada, vai fazer 9 anos, 10 anos que eu tô casada, o cara tá lá até hoje. Eu tô com 2 filhas, empresa, bilhões de coisas pra fazer, não tô dando conta e a pessoa tá lá na faculdade até hoje. Então, essa autorregulação, né, é muito difícil, realmente. Vocês pensaram em desistir dentro da faculdade? Eu acho que, assim, muitas vezes, né? Mas eu acho que tem correlação com o negócio da vida dos sonhos que a gente tava comentando. E pra quem não sabe, né, eu e o José, a gente se conhece desde 2013,
14, né, Zé? 15, 14. Então, o José me conheceu, eu tava fazendo propaganda de um cursinho na sala de aula dele, né, nessa escola. O José tava na 8ª série, eu fui lá anunciar o cursinho que eu fazia para essa Cefet. Legal. Ele me conheceu através disso e desde então a gente é amigo. E eu acho que assim, a gente passou muito por essa sensação, esse limiar entre persistir e desistir. Uhum. E eu acho que muitas das vezes a gente não desistiu porque a gente estava em busca de fato da vida dos sonhos. E eu acho que ele compartilha isso comigo, porque a gente sempre trabalhou, né? E na faculdade de medicina, a primeira coisa que você tem um choque, assim, quando você entra, não dá pra você trabalhar, tem integral. E aí o mais frustrante, que dá vontade de você largar e que é decepcionante no começo do curso, principalmente, eu acho que é a situação do seguinte: você tem uma aula às 8, de 8 às 10, e uma de 2h30 às 6, por exemplo. Então você se vê dentro de uma universidade federal ali, sem muita coisa para fazer, não pode trabalhar, porque que trabalho você vai arrumar de 10h30 às 1h30, né? Não tem como. E a gente se vê queimando tempo. Então, assim, você fica 9 horas na faculdade e 3 dessas horas você fica, entre aspas, à toa, né? 33% do seu tempo você fica lá parado, sem obrigações. Aí você pega e estuda por livros, etc. Você vai estudar, mas ao mesmo tempo você está assim, cara, eu tô gastando um pouco do dinheiro que tem, gastando tempo, e o mundo tá rodando ali fora. Você tá vendo o mundo evoluindo, conta chegando pra pagar e tudo mais, e você fala assim, cara, até que ponto que isso vale a pena, né? Então, eu acho que isso foi algo assim que sempre passava na minha cabeça, tipo assim, será que vale a pena? Será que vale a pena? E eu acho que esses foram os pontos chaves, assim. E aí chega véspera de prova e um monte de prova junto, assim, você passou o semestre todo com vários horários livres e quando chega a prova, chega uma semana só de prova. Então, tem pontos ali, momentos que você fica uma tensão muito alta e aí dá vontade de desistir, de fato. Mas, graças a Deus, eu pelo menos não desisti. A minha namorada me lembra sempre de um episódio, assim, mais marcante, que eu sei, igual a Ramon falou, a gente sempre pensa, às vezes, você repensa assim, será que é isso que eu quero mesmo? Será que não é o que eu não quero? Mas teve uma vez que eu cheguei a conversar com ela, eu falei assim, não, amor, vou desistir, eu acho que não é isso que eu quero. Eu lembro que eu acho que eu tava no auge do meu 3º período, e é um período, assim, que na UFMG é um período muito maçante, não via nada prático, muita coisa teórica. Eu falei, olha, não é isso que eu quero pra mim, não. Aí eu lembro que a gente conversou muito, sentou, ela me ajudou bastante, e acabou que eu fiquei até o final e realmente foi melhor pra mim, que o curso pra mim começou a ficar bom a partir do 8º período. Entendi. E aí foi aí que eu comecei a dar uma melhorada. O comecinho, realmente, os 2 primeiros anos, os 4 primeiros períodos, essa parte teórica, igual o Ramon falou, muito maçante, assim, e acaba que às vezes quando você pesquisa sobre medicina, não é aquilo que te leva ao curso, né? É um pouco, tem algumas pessoas, né, a gente chama de malucos, que gostam dos 2 primeiros anos, mas são anos bem maçantes, então assim... Uma galera que gosta da não teoria, é muito agradável, Eu, pra te falar a verdade, eu gostei bem das matérias em si que a gente teve no começo. Eu acho que a forma como é dada que é muito ruim. Sim. Mas quando você olha pra trás e fala assim, não, isso faz sentido, assim, todo o conceito que você aprendeu faz sentido na aplicação, acho que me faz gostar, assim, mas Legal. na época, de fato, é bem a cabeça que você tinha na época também, né? O que você imaginou, o que você... É o anseio de ter resultado imediato, rápido, né? Então, eu acho que todo universitário passa por isso, não só em medicina, né? Acho que todo mundo até hoje, né? Tudo, empresa. Que a gente não tem opção de desistir, né? Igual você falando do seu colega da FMG e passou 10 anos de FMG. Você tá me assistindo, olha, amigo, vamos formar. É uma indireta pra você. Nossa. E aí, assim, falando justamente dessa vida que vale a pena viver, eu queria também falar sobre propósito, né? Quando a gente fala, na minha opinião, de propósito, a gente carrega um anseio por buscar algo. Vocês imaginam isso também, assim? Eu tenho um propósito. Tá, você tem um propósito de ser médico. Então, você busca ser médico. Você busca fazer algo da sua vida. Na minha opinião, isso é o propósito. Então, significa que falta algo ainda. Se você ainda não alcançou esse propósito, é porque algo está faltando. Só que aí, quando a gente alcança esse algo, muitas pessoas ficam, tá, mas aí agora eu busco o quê? Eu acho que o legal de ter um propósito é quando esse propósito ele te acompanha ao longo da sua vida e você vai exercendo ele, justamente no gerúndio, né? Aquela ação contínua daquele seu propósito. Porque, imagina só, você tem um propósito de ter um carro. Você conquistou o carro, agora você tem um propósito de quê?
acabou. Né? Você tem um propósito de comprar uma casa, tá? Acabou. Não tem mais. Então, quando você tem um sonho, por exemplo, uma profissão, ou que é além daquela profissão, é mudar a vida das pessoas que você vai atender, né? Ser um médico de excelência, etc. Esse propósito, ele vai acompanhando a gente ao longo da nossa vida. Então, assim, eu fico pensando, né? Ele é o fim da nossa vida ou ele é um meio para que nós consigamos, né, viver uma vida plena e satisfeita? No meu caso, o meu propósito, eu sinto que ele é alcançado constantemente por meio da vida dos meus alunos. Porque sempre quando os meus alunos são aprovados nos cursos, e eu vejo eles realizando os propósitos deles, como eu estou olhando para vocês dois aqui, né? Pensa na época que a gente se conheceu lá no cursinho. Vocês não tinham a cabeça que vocês têm hoje, talvez vocês não imaginavam que vocês chegariam onde vocês estão, né? Que vocês conseguiriam alcançar o que vocês alcançaram. E eu lembro da primeira redação que vocês dois fizeram. Pensa só, era um lixo. Desculpa, mas era um lixo. E imagina hoje em dia, né, a postura que vocês têm como médicos, como pessoas muito mais responsáveis, como homens, né, adultos responsáveis. Vocês eram meninos, né, e é muito legal ver isso. Então, o meu propósito, ele se concretiza todos os dias. Mas aí, vem minha pergunta. E é para vocês serem sinceros, tá? Até que ponto vocês acham que nós somos escolhidos pelo nosso propósito? Então, a gente nasceu com aquele propósito, né? Ele que nos escolheu, ou a gente que decide qual o propósito que a gente vai ter? O que vocês acham sobre isso? Ou não existe propósito, isso é balela, o negócio é ganhar dinheiro mesmo? Bom, e aí, Zé? Pode falar primeiro, que a gente tá conversando disso, né? Eu acho que nascer mesmo, nascer, eu falei com vocês, né? Nasci foi com o sol na cueca, né? Tem gente que nasce com a bunda pra lua, eu nasci com o sol na cueca, então, meu filho, vamos pra cima. Vamos trabalhar. Então, assim, eu acho que o meu propósito que eu nasci com ele, talvez seja coisa de personalidade, de caráter e tal. Isso é o que eu acredito, não sei se é certo ou não. Mas a vida vai te dando propósitos necessários, né? Sim. Ela tem a opção de você ir atrás de cumprir suas necessidades com felicidade, com prazer naquilo que você vai realizando aos poucos, ou ir totalmente frustrado. Sim. Então, eu acho que assim, e foi uma coisa, quando eu passei em medicina, várias pessoas questionaram, né? Eu e o José, a gente fazia edificações, trabalhando com engenharia, construção e tal. Questionaram, mas você não vai continuar na engenharia? Esse é seu dom, esse é isso, é aquilo. Eu falei, gente, o meu propósito, de fato, é cumprir o que meu pai e minha mãe falou, né? Honrar meu pai e minha mãe. Então, assim, em primeiro lugar era isso, e era o que eles sempre falaram, era ser honesto, ter caráter, correr atrás das coisas e ajudar as pessoas. Uhum. Então, assim, se eu fosse, inclusive essa é uma frase que a minha mãe já falou, Ramon, por que você seja um pedreiro honesto do que um presidente, alguma coisa de alguma empresa desonesto? Sim. Então, eu acho que esses eram meus propósitos e ideais de vida. Propósitos profissionais era sempre ser bem remunerado e ser o melhor, ser bom. E a partir do meu trabalho, poder ajudar as pessoas, não um ajudar romantizado ou idealizado, mas ajudar no sentido, ter uma solução para um problema que a pessoa tem. Sim. Se o problema da pessoa fosse ir até algum lugar, que eu fosse um motorista. Sim. Se o problema da pessoa fosse sentir uma dor, que eu fosse um médico para medicar, né? E eu levo isso tanto na minha empresa quanto na medicina. Eu acho que esse, de fato, foi o meu propósito. Sentir que eu estou solucionando algo para as pessoas. Legal. Dentro da minha profissão, seja ela médico, seja empresário. E aí vem o ponto que muitas pessoas tentam fugir desse assunto. Foi a conversa que eu tive com o José em 2016 para 2017, que foi o seguinte, a gente gosta de medicina, a gente gosta de engenharia, a gente gosta da profissão? Eu gosto. Mas, pô, José, a gente gosta de trabalhar. Uhum. A gente gosta de trabalhar. O José sempre gostou de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, assim, gostou na medida possível, né? A gente gosta de churrasco e cerveja, né? Mas, assim, a gente gosta de fazer bem feito, gosta de fazer bem, de ser reconhecido. Mas, espera lá, a chance de N coisas acontecerem, mesmo você sendo um ótimo profissional, na engenharia, ela é muito maior do que na medicina, né? Então, assim, a gente viu, inclusive, o pai do José transmitiu essa experiência pra gente na época, que era um profissional excelente, de muitos anos de carreira, por causa de N fatores, a empresa simplesmente teve que descartar, Uhum. né? Teve que sair, conflito e tudo, e assim, e aí? Você vai ser um ótimo profissional em qualquer área, mas em qualquer momento sua vida fica instável. Uhum. Então, se o seu propósito de vida, profissional, ele não estiver alinhado com os seus ideais,
e estiver alinhado com uma vida que você propõe, se minha proposta fosse ser instável para sempre, ok. Concordo. Mas a estabilidade, de certo modo, por exemplo, e hoje eu falo assim, a instabilidade não é você ter uma profissão, uma carteira assinada. Estabilidade para mim, que sou médico hoje, nossa, sei lá, estragou meu carro, R$3.000. Beleza, eu dou 3 plantões, que seja, sabe? Isso é vender hora, é muito ruim? Mas é uma solução imediata. Então, ter essa estabilidade me atraía muito mais do que realizar um projeto estrutural, um projeto de cálculo estrutural, um projeto arquitetônico na engenharia. Eu falei, das coisas que a gente pode fazer, ser médico vai me trazer isso. Esse conforto maior. E essa profissão é a profissão que vai se alinhar com o meu propósito de vida, que eu sempre me propus, que é ajudar quem precisa ser ajudado, ser bem remunerado e poder, com isso, ajudar as pessoas que são próximas a mim também. E é uma coisa assim, antes de você falar, mas é uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que falta muito nessa geração, que eu tenho percebido. Na geração de vocês eu ainda percebo, mas na galera que está vindo, sabe? Começando a estudar comigo com os 17, 18 anos. Eles não sabem quem eles são. Eu sempre tive comigo, e pelo que você falou também, isso eu acho que o José também, mas quem você é? Quando você sabe todos os seus princípios, os seus valores, fica muito mais fácil você ser condizente ali com aquele propósito, né? Eu acredito, eu acho até por causa da minha fé, da minha religião, que nós somos chamados para algo maior, para esse propósito que a gente cumpre, né? Independentemente da profissão que eu vou ter. Né? Eu poderia ser uma excelente psicóloga, eu poderia ser uma excelente vendedora, uma excelente professora, porque o meu propósito é conversar com as pessoas e solucionar ali um problema deles, né? Eu sou uma boa ouvinte, né? Eu consigo resolver aquilo dali para eles. Mas eu preciso saber quem eu sou. E eu vejo que essa geração de hoje em dia é muito perdida. Eles não sabem a profissão que eles querem. E, por exemplo, os que acham que querem medicina, eles não querem pagar o preço pela medicina, porque tem um preço a ser pago. Não tem jeito, né? No cursinho é muito difícil. E também lá na faculdade, é o que vocês falaram. Então, se você não sabe se é aquele propósito seu, você entra numa enfermagem e depois desiste. Você entra numa nutrição e depois desiste. Você entra na psicologia e desiste. Então, você fica entrando em vários cursos porque você não sabe o que você quer de fato. Né? E eu sempre falo isso para os meninos. Eu acho que eu quero medicina, mas eu não passei. Tomei pau esse ano, eu tô querendo psicologia. Então, você nunca quis medicina. Porque se você tomou pau e já quer desistir, você não queria de fato a medicina. Você queria um outro curso. Né? Então, qualquer curso serve para você. É aquela analogia do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer, qualquer caminho serve. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que saiba quem você é, quais são os propósitos e aí e os ideais, que aí você consegue ter esse caminho, né? E você, o que você acha? Eu concordo muito com o Ramon, Bela. Eu acredito que assim, a gente não nasce com nenhum propósito, mas eu acredito que a gente tem que adotar um propósito para nossa vida. O Ramon tem até uma tatuagem muito interessante, né, Ramon? Fala pra galera aí. Essa é das antigas. Né? Eu fiz quando eu tinha 16 anos. Lembro. Eu tinha 16 anos, né? Eu fiz a tatuagem de R$50 nas costas. E foi literalmente R$50, né? Eu chamei um monte de gente pra fazer comigo, só eu que animei. Que é a frase dos Racionais, né? Que eu sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Legal. Só que a qualidade da tatuagem é duvidosa. Muito baixa, é duvidosa. Mas a frase é boa. Cresci, engordei, né? A tatuagem agora virou uma sujeira nas costas. A gente pode duvidar da qualidade da tatuagem em si, mas da frase não. Eu acredito que é muito isso, e eu acredito assim, se você, muito o que você falou, Bela, se você não adota um propósito, a vida vai adotar um pra você. Você vai acabar, se você não escolhe, você vai acabar sendo escolhido. Sim. E pode ser que você não goste desse rumo que você tome, né? E eu acho que assim, na primeira pergunta, a gente expôs um pouquinho os lados aí, igual você perguntou de desistir, a gente pensa mais nos lados negativos. Mas eu penso que é muito isso, eu falo muito com a galera, às vezes, que tá querendo fazer medicina, olha, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Sim. Então, assim, não são poucos metros, são muitos. Então, assim, para você colher os frutos, você vai ter que passar pelos obstáculos. Sim. Então, assim, igual você falou, se você tá com um propósito de ser médico, você vai ter que passar, o primeiro deles talvez seja o Enem, vai ter que fazer as provas e depois, durante a faculdade, vão ter muitos obstáculos, mas tem também, né, os benefícios, igual o Ramon falou, a gente hoje colhe os benefícios e ainda tem os obstáculos que a gente vai passando, mas se você tem um propósito, você vai conseguir. Igual eu lembro muito, igual você falou da salinha,
Se alguém tivesse falado assim, o José daqui 7 anos vai estar no podcast da Bela com recém-formado de medicina, acho que todo mundo ia rir. Porque quando eu cheguei, tinha muita dificuldade, não tinha muita facilidade com a redação, mas eu tinha um propósito. Sim. Então o meu propósito era passar. Então eu fui fazendo o curso, fui fazendo as redações. 3 meses. Isso é importante você falar, né? Você também, que você entrou no final do ano. Eu fui a turma exceção, né? Cheguei pra Bela. Ô, Bela, faz um desconto aí, falta só 3 meses pra... Você entrou numa turma de extensivo? Foi. Fazer 3 meses só. Em setembro, outubro e novembro. Você pegou intensivo. Peguei na turma do intensivo. 1 ano depois, não foi? Foi. O Zé veio perguntar na época, você acha que só o intensivo dá pra fazer? E tal. Eu falei, dá, Zé. Você tem facilidade de aprender? Acabou que deu. Mas é assim, se a gente tem um propósito, se é aquilo que você realmente quer, você tem que buscar ir atrás. Porque assim, se você não fizer por onde, as coisas infelizmente não vão acontecer, igual a Alma falou. A gente tem que ir pra cima mesmo e buscar aquilo que a gente quer. Então acredito assim, você tem que fazer o seu propósito e ir atrás mesmo. É o que eu tenho visto muito assim nos meninos, né? Quando eles me mandam nas caixinhas, no direct. Bela, eu não tenho motivação pra estudar, sabe? Eu não tenho constância. Ramon já riu. O que você acha disso? Eu não tenho motivação para estudar. Eu sempre falo, assim, antes de você responder, mas eu sempre falo com os meninos assim, imagina só, a gente acordou hoje e os motoristas de ônibus, eles não se sentiram motivados para trabalhar. Os garis não quiseram trabalhar hoje porque eles estavam cansados, sem ânimo. Os médicos, eles não quiseram. Os professores, tô com preguiça de dar aula hoje. Que pânico ia ser no sistema da sociedade. Né? Eu sempre falo com os alunos assim, gente, a profissão de vocês é estudante. Então, estude. Eu não estou motivado, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Né? Nesse dia você não rendeu tanto. Beleza, mas você sentou ali e estudou. O profissional, ele não rende tanto todos os dias igual. Né? A questão é a constância. Pode ser que a gente não tenha uma constância incrível, né? Todos os dias um rendimento incrível. Não é todo dia que eu consigo fazer todos os stories que eu tenho que fazer, gravar todas as aulas, produzir do jeito que eu deveria produzir. Mas eu não dependo da motivação. Né? Eu sempre falo isso com os meninos. Motivação, gente, significa o quê? Um motivo para aquela ação. Então, se todos os dias você tem um motivo muito claro, muito específico, que seja pagar boleto, né? Você vai ter aquela ação. Você concorda comigo? Concordo totalmente. Você estava falando, você estava me sentindo representado, né? Eu lembrei da frase, hoje eu namoro com uma professora, né? E eu falei, nossa, você acorda todo dia 5h50, feliz da vida, motivado e tal. Eu falei, que motivação é essa? Ela, um dedinho. Que dedinho, né? Era o dedinho do ponto, tem que bater ponto, essa é a motivação que eu tenho que ter. E eu acho que na vida é isso, assim. A partir do momento que você assume que você quer fazer uma faculdade, você tem que estar em xeque ali o seguinte, quero fazer um FIES, quero fazer ProUni, quero fazer federal, quero fazer o que for. Principalmente a faculdade de medicina, a gente está falando você está assumindo ou uma dívida ou um acordo com você mesmo de 1 milhão, né? Sim. Coloca 10 mil por mês durante 72 meses aí, com juros, correção, é 1 milhão. Então, assim, você tem 1 milhão sob sua administração ali, Sim. né? Então, se você não passou do primeiro ano e quer tentar o segundo, quer tentar o terceiro, esse 1 milhão tá ali rendendo. Então, é seu tempo. É o seu tempo que você está dedicando e ele vai valer 1 milhão, né? Então, se você não se vê como um profissional estudante, se você não se vê como um adulto que tem essa, entre aspas, dívida com você mesmo, não vai existir. E hoje, o que eu vejo que falta muito, assim, e é até estranho, né? A gente é novo ainda falar, a geração que vem e tudo, mas que falta muito nas pessoas, e eu vejo isso muito contratando funcionário e tudo, é brilho mesmo, assim, um ímpeto mesmo da pessoa falar assim, eu quero resolver a minha vida, eu quero resolver um problema, eu quero resolver uma demanda, e não tem. E eu acho que terceirizam muito isso, né? Assim, eu acho que quando a pessoa fala, Belo, o que eu busco de motivação na sua caixinha? Eu acho que ela espera que você fale um motivo de fato. Sim. Assim, busque isso. Sim. E a busca dela já não vai ser aprovar mais vestibular, vai ser buscar essa motivação. Só que não existe isso, não tem motivação. Não sou hipócrita de falar que eu estudei todos os dias muito durante pré e durante faculdade, mas quando precisou eu fui e fiz. Sim. Agora, vai ter gente que precisa estudar mais? Vai ter gente que precisa estudar mais. Cada um a sua realidade. Mas o processo é o mesmo para todo mundo e por mais difícil que seja o caminho de outra pessoa, você tem que viver a vida como se fosse
o Crash, né? Aquela bola de pedra correndo atrás da gente nesse videogame. Imaginei minha vida assim, gente. Então, assim, você tá correndo, se você parar, ela vai passar por cima e não tem a máscarazinha que vai te dar outra vida. Você é então, herdeiro. Não é herdeiro. E aí, tipo assim, quero passar no vestibular e tudo, beleza. Se você ficou 2 meses buscando motivação, é uma concorrência. A outra pessoa ali passou os 2 meses estudando, motivado ou não. E aí é o ponto da profissão, né? Que foi o que eu sempre falei que todo mundo, mas você tem amor à medicina, você tem amor à engenharia. O porteiro te dá bom dia todo dia sem amor, né? O motorista te dá bom dia todo dia e te leva pro seu endereço sem amor, né? Eu falo muito isso, sim. Meu pai é motorista de ônibus, eu sempre vi ele reclamando da profissão. E eu sempre falei com ele, pai, mas por que você não larga se você reclama tanto? Isso quando criança. Depois eu cresci e vi, ele tá com 3 filhos, vai largar o serviço. Não tem jeito. Né? Então, assim, ele deixar de ser motorista de ônibus pra ser o quê? Então, todos os dias, todo mundo executa a profissão ali. E você, lírio do campo, não vai estudar. Alecrim dourado. Alecrim dourado, não vai estudar porque tá desmotivado. Mas... E quando você for trabalhar? Vai trabalhar só quando tá motivado? E o dedinho, né, que não vai ter o ponto. Então... mas eu acho assim, que vocês estão com quantos anos? Eu tenho 24, Ramon 25. Ramon é sempre um ano a mais. Mas eu acho assim, que igual você falou, que a gente não é tão velho pra falar isso, mas é porque eu acho que essa geração de 17, 18 anos que tá com isso, né, eu brinco que é por causa da educação positiva. Meu filho, o que você quer fazer? Gente, eu falo com a Ana tem 3 anos. Eu falo assim, filha, você não tem que querer, sabe, certas regras. Tem que ser feito. Mas eu não quero escovar dente, mas tem que escovar. Você não tem que querer, minha filha. Mas eu não quero. Ela é bem forte, assim, com a opinião, sabe? Eu gosto disso nela. A gente teve até problema com ela na escola no início do ano agora, porque ela tá numa escola rígida e que eles não aceitavam uma menina de 3 anos que tem vontades, né? Então, assim, ela não queria fazer educação física. Mas eu acho ridículo a educação física, 3 anos. Falo, tudo bem, minha filha, eu também concordo. Não falava isso, porque senão eu ia dar respaldo porque ela tava falando. Mas, filha, é a regra. Isso tem que ser feito. Independentemente se você quer, eu falo com os meninos assim, vocês não são crianças mimadas que fazem só o que vocês querem na hora que vocês querem. Tem que sentar e estudar. Né? E um padrão, eu não sei se vocês estão percebendo isso, né? Quem tá ficando até o final do podcast. Mas o padrão de pessoas que eu tô trazendo aqui, principalmente para essa 3ª temporada, vão ser estudantes formados que têm um perfil de excelência muito grande. Né? Pessoas que não dependem dessa motivação, sabe? Que não tiveram, assim, uma pessoa para falar, vai, José, estuda, José. Ô, meu filho, você tem que estudar hoje. Ô, Ramon, faz a redação. Nunca tive que pedir os meninos para fazer. Nunca. Porque vocês sabiam que se vocês não fizessem, a conta ia chegar para vocês. Não era? Eu sempre falei isso na salinha. Gente, o meu salário tá pago. Vocês estão me pagando. Não é? Eu sempre falei isso. Se vocês passaram ou não passaram, a mensalidade vocês me pagaram. Então, vocês têm que fazer por vocês mesmos. Né? Eu vejo que essa geração que está vindo não tem esse entendimento. Tem essa dificuldade para entender isso. Vocês viram a zoeira das Olimpíadas? Falando que essa foi a última Olimpíada que vai ter? Porque da próxima a galera vai falar assim... Você viu, Titi? Falando assim... eu não acho que tem que ser assim, o pulo com vara. Eu não acho que tem que ser desse jeito. Mas por que eu não tirei 10? Todo mundo ganhando medalha. Mas por que esse daqui correu na minha frente? Ele não pode correr na minha frente. É uma galera que é muito mimimi, né? E que reclama demais e tal. Eu tô até com medo de falar isso. Mas é sobre isso. Eu tô com uma dificuldade muito grande para achar corretores para redação. Né? Uma menina esses dias, em um mês, gente, ela corrigiu 40 textos. Você já pensou? Um mês, 40 textos. Em um mês, na presencial, eu corrigia... Em uma semana, eu corrigia 200 redações. A menina corrigiu 40 textos. Dá quanto? 40 vezes 3, R$120 que ela ganhou no mês. O salário dela, gente, não é possível. O que você faz com R$120 no mês? Nada. Nada. E eu tenho que ficar motivando os corretores a trabalhar. E é uma coisa que me frustra, porque eu fico pensando assim, como pode? Eu nunca precisei disso. Sabe, eu tinha conta para pagar, eu queria casar, casei muito nova, casei com 22 anos. Mas, assim, uma coisa que eu penso muito, assim, pra mim, realmente tudo que vocês falaram. A gente tem que fazer as coisas com motivação, assim. Eu tento aproveitar muito que, assim, ninguém tem motivação o tempo todo. Sim. E ninguém nunca tem motivação. Tem períodos, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. Quem seja doente com depressão, tá tudo bem, né? E, assim, eu tento usar isso pra tudo. Tanto pra ir pra academia, tanto pra trabalhar ou pra estudar.
tem que ser feito. Aí você vai lá e faça. E já que você está se propondo a fazer algo, que faça bem feito. Sim. Porque, assim, eu penso, o tempo que você vai gastar fazendo mal feito e bem feito é ao mesmo tempo. Sim. Então, se você for pegar para estudar, se você faz 1 hora de estudo com preguiça, se você tivesse estudado se dedicando, seria o mesmo tempo. Então, assim, tudo que a gente faz mal feito, eu penso isso. Se eu estou fazendo uma coisa mal feita, eu estou perdendo meu tempo. Sim. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu dou o meu máximo ali. É lógico que tem dias que vai sair bem melhor, tem dias que vai sair um pouco pior, igual vocês falaram, e tá tudo certo. Acontece. E tentar aproveitar isso, porque se você mantém essa constância, vai ter um dia que não vai sair tão bom. Mas o dia que você estiver bem, vai dar certo. Então, assim, é um pouco sobre isso. Passar em cima dos dias que são negativos, dos dias que são difíceis, e os dias que estiverem bem, eles vão render. E é isso que a gente está falando. Se você tiver paciência de passar pelos obstáculos, depois você vai chegar nos objetivos, as coisas boas vão vir. Eu tento sempre não ser igual o Ramon falou assim, aquele velho chato que fala assim, a galera da próxima geração tem essa dificuldade, igual você falou. E eu vejo que também existem 2 lados. Por um lado, tem pessoas que, assim, têm uma certa dificuldade de entender que vai ter que estudar, mas por outro, minha irmã tem 18 anos, eu falo sempre isso com ela também. Eu vejo que tem uma galera muito boa de serviço. Sim. Então, tem gente... Os bons, eles se destacam, né? Então, assim, eu penso que na minha época também tinha muita gente que às vezes perdia tempo, igual você falou, às vezes a gente mesmo faz isso. A gente vai, não sabe, às vezes a gente fica um tempo um pouco perdido, mas nessa galera nova tem muita gente também muito determinada. Então, assim, a concorrência, ela tá cada vez mais difícil realmente, eu vejo, pra galera, assim, no futuro. É igual no futebol, o pessoal fala, não existe mais time bobo, hoje em dia também... Para a questão de pré-vestibular, para a questão de mercado de trabalho, hoje em dia também tem muita gente boa de concorrência. Então, se você realmente não se empenhar, se você não se destacar, vai ser complicado para o seu futuro. Vai ficar para trás, né? Não tem jeito. E tem um livro que eu sempre indico para os meninos, não sei se vocês já leram, que é O Poder do Hábito e o Hábitos Atômicos. Gosto demais também. Ele fala no Hábitos Atômicos, inclusive, ele fala sobre 1% melhor a cada dia, né? E essa curva de 1% melhor, depois de um tempo, porque 1% é pouco, né? Você pensa assim, nossa, mas 1% não vai fazer diferença nenhuma. Só que depois ele faz uma curva exponencial de que você melhora muito. Agora, se você fica 1% pior a cada dia, o resultado negativo também é muito grande, é muito expressivo, né? E eu sempre falo isso com os meninos, assim, estude por hoje. Sabe, você não vai olhar daqui 1 mês, daqui 3 meses. Não, estuda hoje. Faz o hoje bem feito. Amanhã você vê. Eu não tô tão motivada assim. Não, estuda hoje. Senta a bunda na cadeira, vai estudar, vê sem motivação, tá? A gente já falou muito disso, eu acho que já demos muito sermão das montanhas aí. Vamos mudar a pauta aqui, ó. Vamos voltar na época do cursinho, né? Não sei se vocês lembram, mas como é que vocês me conheceram? Assim, o que aconteceu? Foi um anúncio que passou? Ou foi... Na época não tinha, né? Não, hoje em dia tem. Tem muita cara do José por aí, não vocês já viram. Tem muita gente que me fala. Não, eu vi você no Instagram. Legal. A Larissa abriu o olho aí. Mas eu já te falei, eu tava na bancada, né, lá do cursinho que a gente fazia no Barreiro. Conversando com o Paulo, conversando com o professor de redação. Aí falando, Paulo, o que eu faço? O que eu faço com a minha nota e tal? Minha nota de redação não sobe. Aí na época você queria engenharia? Não queria nada. Tá. Minha nota boa no Enem. Ainda. Eu sempre falei assim, vou fazer o Enem, depois eu penso se tem o SISU, né? E aí a Larissa, né, não sei qual é o sobrenome dela, mas acho que é a Larissa mesmo. Hoje ela tá em São Paulo fazendo faculdade. Aí falou, tem um professor aqui que eu indico e tal. Ela mandou o WhatsApp pra mim. WhatsApp? WhatsApp mesmo. Mandou o WhatsApp pra mim. Aí eu chamei, conversei, conheci. Aí gostei. Eu acho que deu certo, né? Legal. Acho que veio muita gente também. Muita gente veio pelo Ramon. A gente entrou no Cefet na época, a gente patrocinou o time do Cefet, né? E você veio por causa dele. Foi. Eu tava esperando o Ramon falar que eu já ia falar. Como eu conhecia, é mais fácil, né? O Ramon, meu veterano do Cefet, passou em medicina. Na época também eu já tava buscando medicina, eu desisti de fazer engenharia mais ou menos no metade do meu curso técnico. E aí, quando eu fui buscar essa virada, a gente trabalhava muito com conta. Então, eu fiz as contas, mexi pra lá, mexi pra cá e falei, eu preciso mexer na nota da minha redação. Aí o pessoal até, assim, riu muito que eu falei, se eu mexer na minha nota da redação, eu passo.
E foi isso que eu busquei. Aí eu fui fazer o cursinho de redação. Legal. E foi certinho. As contas que eu fiz, eu falei, não, eu preciso subir a redação. Eu subi a redação e... Porque nas exatas passei. eles se garantiam, né? Vocês eram muito bons em exatos. O Cefet, pra quem não conhece, é muito bom, né? Os meninos eram excelentes em exatos. Todos que eu tive do Cefet eram muito bons. Né? E chegavam com essa defasagem na redação. E qual que era a dificuldade de redação? Era tudo. Minha dificuldade... Você lembra ou não? Lembro. Eu tenho muita ideia, eu falo demais, penso demais e não consegui colocar de forma estruturada no papel, né? Então, assim, acaba que meu repertório era bom e tudo, minhas ideias eram boas, mas tinha muito problema com vírgula também, muito problema com estrutura. Gramática e estrutura. Organizar as ideias ali no papel. Isso aí, quando eu consegui pegar um modelo, assim, mais ou menos do que você passava pra gente e enquadrar isso dentro das minhas ideias, né? Eu acho que, pra mim, uma das aulas que eu mais lembro, uma das coisas que mais me marcou, assim, durante as aulas de redação, foram as opções de conectivos, por exemplo, que você dava. Então, eu acho que se você tivesse passado um modelo fixo de 2 conectivos, por exemplo, eu nunca conseguiria colocar minhas ideias neles. E até hoje, quando eu vou escrever alguma coisa, eu falei, não, quais são? Aí vem essa imagem na minha cabeça dos conectivos, tipo assim, embora, com tudo. Legal. E vários desses conectivos eu venho essa imagem e uso hoje em dia, porque eu acho que isso fez com que eu desse uma solução para a bagunça que tava, sabe? Você teve uma fluidez nas ideias ali. Legal. E saber colocar isso dentro do padrão aceitável, né? Do Enem, da regra. Uhum. Você lembra o seu? Eu só fui descobrir a minha dificuldade com a redação depois que eu entrei no cursinho. Porque eu acho que a minha maior dificuldade era entender o que estava sendo pedido. Porque assim, eu lia o tema da redação e eu escrevia, igual o Ramon falou, o que vinha na cabeça ali eu escrevi. E, por incrível que pareça, português não era a minha dificuldade assim antes. Eu sempre passei nas provas que eu precisei assim, de vestibular, o português me ajudando. Só que na redação eu não tinha tanta dificuldade na gramática, mas na parte de montar ali meu texto, elaborar, entender a forma que deveria ser escrito. Aí depois que eu entendi isso, que as redações foram começar a fluir. Eu não consegui entender o que o corretor queria de mim. Como colocar aquilo, Como né? colocar aquilo Você entendia o tema, mas o como você não sabia. Não sabia. É o que eu falo com os meninos, assim, e você veio de um ensino bom. O Cefet é um ensino bom, né? Ou não? Redação é boa. Não é? Mas é mais ou menos. Eu tive falta de é. alguns professores, mas, Mas relativamente não bom. Não é terrível. Pelo menos você teve professor de português e de redação. Né? Tem alguns alunos que me procuram que nunca tiveram aula de redação no ensino médio, nunca. Né? Que é cidades do interior, né? Bairros mais periféricos. E eu falo isso com os alunos, assim. Muitos alunos têm dificuldade na parte do como colocar as ideias no papel. Né? Entendem o tema, têm boas ideias sobre aquele tema, mas eles não conseguem organizar realmente nos parágrafos, porque eu acho que falta muito isso assim, no ensino tradicional até hoje. Né? Eu lembro, na época, eu sempre fui bolsista 70% de desconto numa escola particular aqui de BH, muito boa. E a minha mãe sempre falava comigo, pelo amor de Deus, os 30% que a gente paga, pra gente é muito difícil. Então, estuda. Né? E eu sempre fui boa em humanas, eu era o oposto de vocês. Ótima em humanas e péssima em exatos. Então, eu fazia isso aqui para conseguir passar de ano em exatos, porque senão eu perdia a minha bolsa, né? E meus professores sempre falavam, introdução, para começar, você vai colocar o tema, você vai colocar as ideias, você vai colocar ali o assunto. Mas como? Né? Nos desenvolvimentos, você vai desenvolver. Óbvio, né? E na conclusão, você conclui. Mas isso não te diz nada, né? E aí eu tinha muita dificuldade na época do cursinho com isso. E depois, quando eu virei professora, eu vi que os alunos, eles continuavam com essa mesma dificuldade. E se a gente for parar para pensar, olha só, vai fazer 9 anos que eu sou professora até hoje, a maior dificuldade dos alunos ainda é essa. Né? Aquilo que a gente estava falando da UFMG, do sistema tradicional, né? A escola ainda vive desse sistema tradicional. A gente tem Enem desde 1998. Como que esse sistema de ensino não mudou até hoje? Por que os professores de ensino médio não ensinam de fato, é o que você falou, o que colocar, como fazer isso? Né? Porque eu acho que vai... Eu fico brincando, não sei nem se eu falo isso, né? Mas parece que é um complô das escolas com os cursinhos. Porque pensa, se as escolas ensinassem de fato o que o vestibular quer do menino, ia precisar de um pré-vestibular? Não ia precisar, né?
Vocês concordam comigo? Não, eu lembro que, igual vocês falaram do ensino Cefet, é porque na nossa aula de redação a gente estudava muitos temas. Então, por exemplo, eu estudava carta, estudava até literatura, assim, questão de filme. E a gente não estudava muito o texto dissertativo argumentativo. Então, a verdade é que a gente... abstrato. Não, e tinha alguns outros modelos de escrita, mas o texto dissertativo argumentativo foi pouco abordado. Entendi. E no Enem é o único que você vai fazer ali. Não é carta. Na redação é o dissertativo argumentativo. Então, faltava um pouco desse conhecimento, dessa modalidade de escrita. Sim, que é cobrada no vestibular. No vestibular. Eu acho que é um meio termo também, porque você escolhe ensinar só o que o... Só não, mas se ensinasse totalmente direcionado pro vestibular, você ficava perdido demais. Tipo, eu acho que hoje em dia, por exemplo... Mas é o foco, né? Tem que focar só, por exemplo, em carta, artigo, etc. Tem que ensinar. Mas o vestibular é o que vai Eu acho que pelo menos a reta final ali podia ser o último trimestre, o último Ou só. Matéria. Né? Uma matéria, por exemplo, é preparação para o vestibular. Isso. Só para te direcionar. Tudo que você aprendeu durante a vida, como você aplica no vestibular, né? Sim. E eu acho também que hoje em dia, se não tivesse essa matéria de redação que ensina as cartas, etc., as pessoas não sabem escrever um e-mail. Então, assim, eu acho que não dá para só focar no Enem, mas não. Com certeza o foco é muito pouco. E eu acho que fica muito perdido as ideias. Igual eu lembro de literatura, a gente... modernismo, não sei o quê. Mas e aí? Aí eu leio um texto na prova do Enem e falo, isso aqui qual era da literatura? Não consegue identificar. Eu não sei. Mas você aprendeu que existia, mas não aprendeu a usar a via contrária. Sim. Eu sinto que assim, o sistema de ensino ele é muito utilitarista nesse sentido. Né? Ele é para aplicar numa prova, uma grande prova ali. A ideia que eu falei sobre ensinar o estilo Enem, etc., não é nem só focar no vestibular, mas é mostrar por que eu estou estudando aquilo, né? Eu formei, nossa, não vou nem falar quanto tempo eu formei no colégio, mas até hoje eu não sei para que serve fórmula de Bhaskara, por exemplo. Para que eu estudei aquilo? Né? Tem uma utilidade, né? Se a gente for pensar e conversar com algum matemático, ele vai me explicar porque o engenheiro, por exemplo, né? Ele vai me falar a utilidade da matemática e da física. Mas se parar para pensar, não me ensinaram isso. Né, o porquê daquele modernismo. Para que eu estou te ensinando modernismo? Para que eu estou te ensinando vírgula, crase? Né? Existe uma utilidade para aquilo, mas a gente não aprende isso na escola. Mas mudando totalmente de assunto, eu queria perguntar o seguinte. Teve o propósito de vocês, que era, por exemplo, a medicina, né, e ajudar as pessoas, etc., foi alcançado. Mas teve algum sonho que vocês já conseguiram realizar depois da medicina ou ainda não? Vocês têm algum sonho, assim, para alcançar? Alguma coisa que vocês querem além da medicina? Entenderam a minha pergunta? Eu acho que sonhos financeiros, né? Eu acho que... financeiros mesmo, O meu ainda não deu nem tempo do salário cair, né? Então tá... Salário cair não. Mas quando cair, já assustar o tanto de imposto que a gente paga. Mas eu acho que, sim, realização pessoal com o seu sucesso profissional de comprar carro, poder financiar uma casa, um apartamento, né? Ajudar sua mãe, seu pai. Sim, tudo. Ir num restaurante que você sempre quis ir. E eu acho que essas pequenas e também grandes vitórias, conquistas, justifica todo o processo, Sim. né? Vocês acham que a medicina vai conseguir ajudar vocês nisso? Ou acha que não, que é difícil, que está saturado, que não tem uma rentabilidade tão grande assim? O que você acha, Zé? Eu acho que pro José vai ajudar mais. Eu acho que, assim, nenhuma das duas afirmativas seria mentira. É verdade que tá, sim, saturado e tende a piorar um pouco, mas se a gente falar que não compensa também, não é verdade. Tá. Porque, igual muito que o Ramon falou, a gente são várias pequenas realizações que não... a verdade é que nada, assim, é espontâneo, assim, no momento, o retorno da medicina ele é muito lento, então você tem que ter paciência. Mas o retorno diário tem sim. Aos pouquinhos vai melhorando a sua satisfação, tanto com o trabalho quanto financeiro, aos pouquinhos você vai realizando os pequenos sonhos. Igual a gente que era da edificações, né, da construção civil, eu tenho um sonho bem grande que é comprar um lote e construir a casa do zero. Até brinco assim com o pessoal, eu não sou um cara de ter muitos sonhos, eu nunca fiz assim de falar, nossa, você sonha isso, sonha aquilo. Não, eu sou mais de viver mesmo. E eu gosto de fazer o que eu faço. Então, assim, eu tenho esse grande sonho que vai demorar a ser realizado, mas, assim, pequenos sonhos a gente já vai realizando aos dias.
igual eu formei há 3 semanas, dei meu primeiro plantão, então assim, quando você forma, a turma toda faz o carimbo, todo mundo, é um sonho conquistar o CRM, você vai aos poucos se realizando aí, cada dia tem a formatura, você diverte bastante, exatamente. Na colação, um momento assim de muita gratificação, sua família, você vê ali seus avós, seus pais, todo mundo muito orgulhoso com você, é um momento assim que você fica muito feliz. Eu acho que o ponto todo, assim, pra mim de sonho, eu sempre sonhei muito com muita realização, mas nada tão material. Sim. Igual eu brinco que eu me sinto realizado num quesito de carro, por exemplo. Quando eu era novo, eu queria ter um carro qualquer. Aí depois eu queria ter um carro com controle no volante. Aí depois eu queria ter um carro azul com controle no volante. Depois eu queria ter um carro azul com controle no volante e teto solar. Hoje eu tenho. Eu me sinto realizado? Muito. Sim. Então assim, mas tem gente que queria ter uma Porsche e tal. Pra mim não era o caso. Mas eu brinco que essas construções de sonhos, essas conquistas, assim, a gente transformar nossos sonhos em baby steps, sabe? E vai dando passos, assim. Claro, com o seu primeiro plantão, você não consegue comprar uma casa, comprar um carro e tal. Mas você consegue ir lá no banco e pegar um cartão Black, se você quiser, com o seu CRM. É uma realização? Talvez, para alguém pode ser. Então, quando a gente fala de realização, assim, eu, pelo menos, atrelo muito ao lado financeiro. E, com toda certeza, a medicina traz retornos financeiros muito maiores do que muitas profissões. Sim. E isso não só de imediato ou no longo prazo, mas quando a gente compara com a população brasileira, onde 5%, 2,5% dos ouvintes recebe mais que 5 mil reais, né? A gente está falando de um médico que trabalha no posto de saúde normal, um posto de saúde assim, sem nenhum critério de vulnerabilidade, assim, que aumenta o salário, vai ganhar 9 mil, 10 mil, né? Para os médicos que vão ouvir o vídeo, o podcast, falar, nossa, mas é muito pouco. Para a realidade médica. Sim. Né? Mas para o restante da população mas é muito bom. Aí é o ponto que eu sempre falei. Falei assim, não, beleza, mas é 10 mil, 40 horas por semana? Beleza, meu pai sempre trabalhou 44 horas por semana e ganhava 20% disso. Sim. 2.000, 2.500 reais. Então, para minha realidade, para o meu contexto, o primeiro salário de 10 mil já seria uma conquista absurda. Meu pai ia olhar e falar, não, recebe 4 vezes mais que eu recebi quando na idade dele. Então, assim, isso é a realização. Sim. Né? Então, e eu acho que o José vai querer fazer cirurgia, especializar depois e tudo, eu acho que é uma área que a remuneração de longo prazo também é muito boa. Mas... A medicina tem muito isso, né? Eu acho que todas constrói, as profissões, mas com a medicina você tem esse up, assim, muito maior. E é uma autonomia, né? Se você faz bem feito, faz direito, seu nome é o seu CNPJ, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sou engenheiro, mas estou muito frustrado, trabalho muito, trabalho bem, mas não sou reconhecido. Na medicina, se você trabalha muito, trabalha bem, faz seu nome, você vai ter um reconhecimento do seu nome. Às vezes você não tem nenhuma rede social, mas você vai sendo indicado, né? E vai crescendo no meio. E pode falar. E acaba que pra gente, igual a Amor falou, que a gente gosta de trabalhar, isso também é uma certa realização. Você se formar em medicina e receber uma oportunidade, e a gente fala muito também, o CRM, né? Ser médico. Você tem um poder grande na sociedade, igual o pessoal fala, tanto para a questão de atestado, para receita. E você receber, assim, essa oportunidade de trabalhar, receber essa responsabilidade, para quem gosta, é muito bom. Sim. Você pode ali demonstrar o seu trabalho. Você tem esse retorno, essa satisfação é bem grande. E a questão financeira, assim, você não pode pensar que vai formar médico, o pessoal confunde médico com ganhar na Mega Sena. Achar que você vai andar de BMW. Lógico, tem alguns que andam, mas são os cabeça branca. Pode olhar quem são os recém-formados. Os cabeça branca. Você tem que ter essa paciência de esperar o tempo, também tem que se organizar. Mas também você não pode falar que a remuneração é ruim. Você vai ter, pelo menos é o que eu tenho pouco tempo formado, mas é o que eu senti. A medicina realmente ela te dá muitas oportunidades. Você vai ter muita oportunidade na sua vida. O que você vai aproveitar ou não vai depender de você. Mas aí, voltando no início dessa pergunta que eu falei, só porque eu fiquei curiosa. Então, a medicina, vocês acham que está saturada? Vocês estão sentindo isso? Eu tenho convicção disso. Tipo assim, hoje, quando eu formei, né, Zé, eu que não procurei muito serviço, assim, porque eu tinha loja, ia trabalhar e tal. Eu tive logo de cara 4 vínculos de serviço. Então, hoje eu posso trabalhar em 4 lugares, quando tiver disponibilidade deles e minha. Hoje, 1 ano depois, na turma do José, já tem 3 pessoas da turma do José que estão, assim, todo dia me mandam mensagem, totalmente desempregadas, né? Não conseguiram. Não conseguiram. Isso na turma da UFMG, uma faculdade renomada e tal. Então, assim, primeiro ponto, tá saturadíssimo. Onde você faz a faculdade não conta nada. Ninguém pergunta onde você fez. Eu sempre falo isso com os
Ninguém pergunta onde você fez. Então, assim, se tiver a possibilidade de formar um ano antes numa faculdade Unisquina ou daqui 2 anos na Federal, faz Unisquina. Sim. O tempo tá passando. Mas tá saturadíssimo, pelo menos nas grandes metrópoles. Agora... Claro, aí vai pro interior, para um... E serviço ruim também, igual medicina do trabalho nunca vai estar saturado, porque é um serviço que paga muito pouco, muito ruim, produtividade altíssima e bem assim, sucateado mesmo. Mas no interior, etc, vai ter sempre vaga, mas é o mesmo padrão. Agora, abriram muitas vagas de medicina, as turmas estão começando a formar agora, e os valores pagos por atendimento, por plantão, estão cada vez menores. Virou uma mercantilização mesmo, assim, mesmo. Então, quem for fazer, eu costumo falar que a gente ganhou 1 milhão, né? Porque eu e o José, a gente fez na Federal, então a gente fez, entre aspas, de graça. Então, assim, a gente economizou 1 milhão. Sim. Não que a gente pudesse gastar, mas a gente já saiu à frente 1 milhão. Sim. Então, quem for gastar 1 milhão para fazer faculdade, esse tempo de retorno vai demorar muito, muito. E o CRM do Ramon, a gente estava até conversando sobre isso, é 97 mil. Ele formou 1 ano atrás. O meu é 104 mil, formei no mês passado. Então, em 1 ano aí foram registrados 8 mil. 8 Em BH, em Minas, né? Em Minas Gerais. E eu recentemente até vi um curso sobre isso, sobre mercado de trabalho médico. E realmente o curso de medicina virou um comércio muito bom. É uma mensalidade muito cara. Então, assim, é muito rentável. E nos últimos anos a gente tem tido um sucateamento da medicina, igual abriram muitas faculdades com qualidade inferior, que a gente não tinha antes. Tem muitos médicos trabalhando no Brasil sem o CRM, tem muitos que formam fora e entram também. Então, assim, você tem que pensar sobre tudo isso. Não é que... eu não acho que não vale a pena, acho que vale sim a pena, mas realmente o mercado está saturado. Você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar uma oportunidade. Isso na internet tinha até virado meme, né? Porque médico vai virar motorista de Uber. É o que eu falo. Formou, compra um carro automático, pelo menos você vira Uber Black, né? E assim, o que a gente vê mais é sobre essa previsão do futuro. Realmente o mercado tende a saturar cada vez mais. Então, eu acho que vai ficar... o mercado da medicina vai ficar parecido com o de outras profissões. Sim. Aqueles que se destacarem vão conseguir... Eu ia falar isso. É uma oportunidade. Igual... Bom médico, bom profissional, ele sempre vai ter vaga. Sempre vai ter vaga. Mas realmente, assim, a concorrência não é igual antigamente. Antigamente, todos os médicos, por pior que eles fossem... teriam vaga. Sempre tinha uma vaga. Daqui pra frente não vai ser assim. Pra você conseguir uma vaga ali, você vai ter que se dedicar mais, vai ter que se empenhar mais. Não vai ser tão fácil assim, não. Até pra gente conseguir, assim... Mesmo que a pessoa se dedique e se empenhe, ela tem que ter uma oportunidade. Não adianta ela se dedicar se não tem vaga, né, pra ela. Assim, ela é ótima, ela foi uma ótima estudante na faculdade, mas não tem vaga, ela não consegue trabalhar em lugar nenhum. Como que ela faz? Sabe aquilo de, pro primeiro emprego, mas a gente precisa de experiência? Não tem jeito, né? Não adianta. E aí vai um conselho, assim, pra qualquer pessoa que passar em faculdade. Hoje, o que eu faria se eu necessitasse da medicina como meio de vida é ir fazer no interior. Não faria aqui em BH. Por quê? A sua proximidade, né? Aqui em BH as turmas são de 160 pessoas, no interior turma de 40. Então você está mais próximo do professor. O professor ele vai ser seu colega de profissão, vai ser seu chefe, vai ser seu pessoa que indica. Sim. Então seu network e seu QI aumenta muito. Muito, muito, muito. Então assim, você vai no PSF ali, você vai ser conhecido o resto da vida como médico do PSF. Então hoje eu acho que o network que você faz e quem te indica é mais importante do que onde você faz a faculdade. Sim. E aí é o espelho da engenharia, do direito, desde mais tempo atrás, né? Há muito tempo atrás começou aí, tipo assim, mais importante quem indica e tal, né? Nas outras profissões. E hoje já é assim, na medicina também. Eu lembro que pra mim, a gente já tá encerrando, tá? Já deixa o seu like, já clica no sininho. Mas eu lembro que pra mim, foi um QI, foi um quem indica, né? Eu era muito nova, eu tava dando monitoria no meu último período da faculdade e ia ter uma seleção pra ser professora. E aí eu fui concorrer com uma outra aluna de letras também, que era muito boa. Ela tinha um currículo muito melhor do que o meu, porque eu já fui para correção de redação, fui para dar monitoria e tal. E ela estava fazendo iniciação científica e se preparando na época e tal. Só que ela era tímida. E aí, no primeiro teste, eu me destaquei, porque eu gosto de zoar os meninos e faço graça. Isso para cursinho é muito bom, né? O professor tímido no pré-vestibular, ele não tem muita vez.
né? Porque ele tá lá mais sério, não é um ambiente de seriedade, assim, né? De competência, lógico, mas de seriedade não. Imagina se eu chego na sala, oi, gente, tudo bem, boa tarde. Não vai cativar os meninos de pré-vestibular. E eu lembro que eu dei uma aula, assim, engraçada, e cativei os professores. E aí um dos professores, que já me conhecia antes, já sabia que eu era boa, me indicou. Mas o currículo da outra era melhor que o meu, né? Mas como eu tive esse QI, né, eu caí nas graças de todos os cursinhos. E aí já comecei a fazer minha rede social e explodi. E essa menina, na época, meu Deus, tadinha. Mas não tem jeito, né? Eu caí na graça de alguém ali que me indicou por causa do networking, da amizade e tal, enfim. E aí estamos aí até hoje, né? Só pra gente finalizar aqui, eu queria que vocês deixassem um conselho. Vocês já deram, né? Um conselho, mas mais conselhos para quem tá na luta para passar no Enem. Mas esse que você falou, muito bom, tá? Não sei se vocês pegaram. Faça no interior. Achei muito bom. Ouro. Mas mais algum conselho, assim, para quem tá na luta? Aí vocês podem focar na câmera, sabe aquele momento final? Olha, joga o charme. Ah, mas vocês estão namorando, gente, nem adianta. Não, o chave não pode jogar, não. Não, então fala comprometido, mas porque vai virar corte. Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui antes. Se você tem um propósito, você tem que buscar ele. Vão vir muitos desafios e para você chegar naquilo que você almeja, você vai ter que superar aí os obstáculos. Então, independente das dificuldades, continue, se esforce e mantenha que uma hora vai dar certo. Antes de vir a glória, vão vir muitas dificuldades. Boa. Eu acho que de conselho, assim, pudesse dar para quem está tentando, primeiro de tudo, tenha um plano, um planejamento de execução de provas, né? Eu acho que você não tem que fazer o que a maioria está fazendo, que a maioria não passa, é a minoria que passa. Então, você tem que fazer prova, questão. Mesma forma, redação, assim, 1000 vezes. E pensar sempre que redação é entre aspas, um custo fixo que você tem. Então, a redação só depende de você. A prova depende do TRI. Então, faça o máximo que depende de você, que é a redação. E treine em provas para as outras matérias. Ninguém quer saber se você sabe a teoria, quer saber se você acerta a questão. E organizar muito bem quando sair a nota do Enem, a nota pro SISU, para você fazer onde der para você fazer. E às vezes, mas é muito longe, mas o custo de vida fica menor do que aqui em BH. Então, fazer onde deve você fazer, porque o mercado não espera, a vida não espera. E é melhor você fazer onde não era o seu sonho, mas você se realizar profissionalmente mais do rápido. Que ficar esperando, né? Então, eu acho que o conselho é siga o seu propósito. Seu propósito é ser um bom profissional, independente de qual processo, qual lugar você vai se tornar esse profissional. Então, siga esse propósito e faça o máximo possível por você, para que ele seja alcançado e que durante o processo seja uma vida prazerosa também, né? Legal. É isso, assim, esse episódio foi muito bom, maduro esse episódio, adulto. Tem uma frase que o Ramon sempre fala, que eu sempre uso com vocês, que a vida adulta, ela não bate, ela espanca. E é isso, gente, assim, a vida adulta, ela espanca, porque os boletos chegam, as responsabilidades chegam e só depende da gente, né? E entendam que vocês são estudantes e essa é a profissão de vocês. Tudo que a gente falou é para agregar a vida, né? Eu entendo que com 17, 18 anos, né, os nossos sentimentos, a nossa mente, né, ela é um pouco mais conturbada mesmo, mas entendam isso, sabe, assim, que vocês precisam, porque o que vocês querem é algo de adulto. A faculdade não é para criança. Então, assim, a fase da adolescência é aquela fase que você está deixando de ser criança para você passar a ser adulto, e o que vocês querem é algo muito de adulto. Então, vocês precisam entender isso, né, sacrifícios precisam ser feitos, vocês precisam se dedicar, né? E pensa nesse foco assim, de 1% todos os dias. Não foca na prova lá no fim do ano, não. Foca no hoje. Estuda hoje. Por hoje eu vou estudar. Né? E a frase que eu sempre falo com vocês. O campeão não nasce pronto, mas ele também não se surpreende. Ninguém nasce pronto. Eles não chegaram sabendo. Né? Vocês dois não chegaram sabendo. Mas quando vocês passaram, vocês ficaram surpresos. Vocês ficaram felizes. Mas surpresos vocês ficaram. Tipo, não me esperava que eu ia passar. Não, porque vocês lutaram para aquilo, vocês concordam comigo? A Rebeca Andrade, por exemplo, ela ficou surpresa. O Medina se surpreendeu com o tubo incrível que ele pegou? Não, porque ele se preparou para aquilo, ele ficou feliz e comemorou, né? Mas o campeão ele não fica surpreso para aquilo, porque ele se prepara todos os dias.
E é sobre isso, assim. Fica com essa reflexão. Pensa que vocês, quando vocês forem aprovados também, vocês não vão ficar surpresos, porque vocês se prepararam todos os dias para aquilo que vocês estão lutando, tá? E é isso, assim, eu acho que foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Estou muito feliz que vocês toparam participar, tá? E tomara que vocês topem daqui a um tempo também, e aí vocês já vão estar atendendo há mais tempo, para eu saber como é que tá a vida de vocês. E a gente tem que começar a encontrar fora daqui também, né? Comer um japa, trocar uma ideia, sem estar nesse ambiente tenso. O José tá tenso, ele não é assim, gente, ele é muito mais zoeira. O Ramon já tá jogado, já sabe como é que é, ele já acostumou. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no sininho, manda pros amigos, entendam que a profissão de vocês é estudar. Tamo junto.